Pronto. Me apresentando, prazer, meu nome é Eric. Eu sou atual diretor do NUPEC. Eu estou aqui com vocês para dar uma aula sobre bioestatística, de como escolher seu teste estatístico de forma apropriada. Certo, é um assunto um pouco grande, então eu tentei resumir ao máximo possível. Não vou esgotar o conteúdo e tem muita coisa que eu vou pular, mas é o básico para que vocês consigam pelo menos escolher seu teste e não ficar pulando de artigo em artigo tentando descobrir qual é o mais eficaz do que vocês gostariam de fazer. Então vamos começar. Eu só peço para vocês pegarem um papel e uma caneta para anotar alguns conceitos avulsos que eu gostaria de dar para vocês. Conceitos bem básicos, que são importantes para que vocês não se percam na aula, porque é um conteúdo um pouco grande. Certo? É um favor que eu tenho que pedir para vocês. Bora lá. Para começar, existem 4 conteúdos que eu quero transmitir para vocês, que é variáveis, distribuição de dados, valores extremos e propriamente a escolha do seu teste estatístico. Tudo bem? Tipos de dados. Existem 3 tipos principais de dados que vocês precisam saber, que são os categóricos, podendo ser ordinais ou nominais, e os escalares, que vamos ver depois. Tipos de dados categóricos são literalmente dados que são divididos em categorias. Por exemplo, faixa etária, resultados de testes positivos, negativos ou inconclusivos. Pode ser também gênero, masculino ou feminino. Tudo isso são categorias e a gente chama isso de dados categóricos. Dados categóricos podem ser divididos em ordinais ou nominais. Dados categóricos ordinais implicam ordem. Existe uma ordem específica das categorias. Por exemplo, faixa etária. Eu posso dividir vários tipos de faixa etária. Por exemplo, entre 0 a 10 anos, entre 10 a 20 anos, entre 20 a 30 anos de idade. E eu sei que a faixa etária de entre 20 e 30 anos é maior do que a faixa etária entre 10 e 20 anos. Da mesma forma que eu sei que a faixa etária entre 10 e 20 anos é maior do que a faixa etária entre 0 e 10 anos. Entenderam? Existe uma ordem das categorias clara. As nominais, não existe isso. Então, basicamente, todos os dados categóricos não têm ordem entre as categorias, são nominais, porque são nomes. Então, peço que anotem categóricos ordinais e categóricos nominais, em tipos de dados. Não preciso anotar o conceito, só quero que vocês lembrem dos nomes, que é importante. O próximo são os escalares. Os escalares são todos os que não são categóricos. Não tem categoria nesse tipo de dado. Ele vai atribuir um valor numérico a alguma coisa. Geralmente esses dados nós podemos fazer médias, podemos fazer medianas, podemos fazer comparação numérica entre esses dados. Aí temos alguns exemplos: peso, altura, idade, distância, tempo em minutos, horas, segundos. Tudo isso são números escalares, são dados escalares. Então, praticamente todos os dados que não têm categoria são escalares. Eles aceitam vírgula. Essa é a história. Quero que vocês só entendam. Se tem categoria, é categórico. Se não, é escalar. Muito simples. Próxima coisa que eu quero que vocês entendam são variáveis. Existem vários tipos de variáveis e existem vários conceitos de variáveis. O conceito que eu quero trabalhar com vocês é esse. Variável é a característica de interesse medida em cada elemento da amostra. E dados são informações obtidas ao se medir uma variável. Então aqui temos uma tabela simples, que a gente vê em qualquer tipo de artigo. Aqui nós temos uma tabela simples que vê em qualquer tipo de artigo, vê na televisão. É uma tabela que a gente vai encontrar bastante na faculdade de medicina. Bem aqui nós temos 4 variáveis diferentes, percebem? Variável paciente, variável sexo, hemoglobina e faixa etária. Essa primeira variável aqui, na primeira coluna, geralmente nós ignoramos. A gente chama isso de variável de identificação. Ela não serve para nada, a não ser para identificar nossas outras variáveis. Ela serve para linkar e vincular uma variável à outra. Por exemplo, o paciente João, ele é do sexo masculino, tem uma hemoglobina de 14 e está na faixa etária
de 5 a 10 anos de idade. É uma variável que linka as outras entre si. Então a gente ignora isso, não nos importa que o nome dele é João. O que me importa é o sexo, hemoglobina e faixa etária. Então, na prática, embora nós estejamos vendo aqui 4 variáveis diferentes, o que nos importa são 3 variáveis: variável sexo, hemoglobina e faixa etária. Agora vamos para a classificação delas. A variável sexo, percebam que nós temos 2 categorias: categoria masculino e categoria feminino. Portanto, a variável sexo é uma variável categórica. Agora, ela é categórica ordinal ou ela é categórica nominal? Não existe uma ordem para masculino e feminino. Portanto, ela é uma variável nominal, são nomes. Hemoglobina. Hemoglobina é que tipo de variável? Não existe categoria para hemoglobina, porque eu não criei e não está aqui na tabela. Isso aqui são números. E se não tem categoria, é uma variável escalar. Muito simples. A gente pode fazer média entre hemoglobinas, por exemplo. Eu tenho um grupo de 10 pessoas e eu faço um hemograma dessas 10 pessoas. Eu posso fazer uma média de hemoglobina dessas 10 pessoas. Por exemplo, posso falar que a média dessas 10 pessoas de hemoglobina é 12. A gente pode fazer isso, que é uma comprovação, que é uma variável escalar. O próximo que nós temos é a faixa etária. Eu acabei de falar que faixa etária é uma variável categórica ordinal, porque a gente tem uma ordem entre as categorias de faixa etária. É muito simples. Uma outra forma de classificação das variáveis é quanto à sua dependência. Existem variáveis dependentes e variáveis independentes. As variáveis dependentes são as variáveis de interesse, são as variáveis que nós realmente estamos nos importando em analisar. A gente chama ela de variável final ou variável de resposta. Enquanto que as variáveis independentes são as variáveis meio. Elas vão agrupar ou interferir nas variáveis dependentes. É muito mais fácil explicar isso com um exemplo, mas eu quero que vocês anotem variável dependente e independente. Elas podem ser classificadas entre dependente, que é uma variável final, e variável independente, que é uma variável meio, que vai interferir na variável dependente. Tudo bem? Bora ver um exemplo para verificar o que é uma variável dependente e o que é uma variável independente. Você, formado médico, percebeu que muitas pessoas no interior falavam que comer açaí de noite dava dor de barriga. Curioso, resolve fazer um experimento para solucionar essa dúvida. Então, está aqui o experimento que você fez. Você agrupou 80 indivíduos e dividiu em 2 grupos. Em um grupo você orientou tomar açaí à noite e outro grupo você orientou não tomar açaí à noite. E dentre esses grupos você anotou o número de pessoas que tiveram dor de barriga. Certo. Aqui nós temos 2 variáveis. Vocês concordam? Uma variável chamada tomar açaí à noite. Aí, ele toma ou não açaí à noite. É uma variável só. E outra variável chamada dor de barriga. A pessoa pode ter dor de barriga e pode não ter dor de barriga. Então, e o que nós realmente estamos nos preocupando aqui? Nós estamos nos preocupando com se a pessoa toma ou não açaí à noite, ou nós estamos nos preocupando se ela teve ou não dor de barriga? A principal variável que nós estamos nos preocupando aqui é se ela teve ou não dor de barriga. Portanto, ela é a nossa variável dependente, a nossa variável de resposta. E a outra, que é a presença de ingestão de açaí à noite, é a nossa variável independente, que vai alterar o número de pessoas que tiveram dor de barriga. Pronto. Variável dependente, presença de dor de barriga, aqui. E a variável independente, que é a ingestão de açaí à noite. Entenderam? Eu posso reescrever essa tabela, esse gráfico, esse infográfico, de outra forma, que é uma forma que comumente nós vemos em artigos. É 2x2, uma tabela 2x2 simples. Aqui nós temos uma variável, que é dividida em 2 subcategorias, e aqui outra variável, que é dividida também em 2 subcategorias. Percebam que eu falei divisão em subcategoria. Eu estou falando em categoria. A presença ou não de dor de barriga, a presença ou não de ingestão à noite. Portanto, são 2 variáveis categóricas. São variáveis. Essa aqui é uma variável dependente categórica, que é a presença de dor de barriga.
E essa aqui é uma variável independente, que vai alterar o número de pessoas com dor de barriga, também categórico. Duas categorias, duas categorias. Perfeito. Bora ver um exemplo 2, que é um pouco mais complexo. Dona Maria tem duas lojas de laranja. Loja A e loja B. Em um certo dia, curiosamente, ela percebe que quando ela usa um chapéu laranja, o número de clientes aumenta na loja A, mas continua o mesmo na loja B. Ela, sedenta por conhecimento, resolve fazer um experimento. Mas para isso, primeiro ela tem que definir quais são as variáveis que ela está trabalhando. Tá. Eu mudei a cor de quais são as variáveis que nós estamos trabalhando, que é, no caso, lojas de laranja, presença de chapéu laranja e número de clientes. São 3 variáveis. Qual é a variável que a Dona Maria quer analisar? Ela quer analisar o número de clientes. Ela está mais se importando com o número de clientes do que com qualquer coisa. Então, o número de clientes é nossa variável dependente, nossa variável resposta final. Enquanto o resto são variáveis independentes que vão alterar o número de clientes, seja na loja A, na loja B, ou se ela usar um chapéu laranja ou não usar um chapéu laranja. Percebam que número de clientes não tem categoria. Se não tem categoria, é uma variável escalar, é uma variável dependente escalar. E o resto tem. A variável independente, nesse caso, é a loja de venda, que tem 2 subcategorias, loja A e loja B, e chapéu laranja, que tem 2 subcategorias, que aqui eu acho que vocês não estão vendo, mas está escrito utilizou ou não utilizou chapéu laranja. Perfeito. Basicamente é isso, variável. Variável pode ser classificada em dependente e independente, também podendo ser classificada em ordinal, categórica ordinal, categórica nominal ou escalar. Entendeu? Nesses 2 casos são variáveis categóricas nominais, porque não tem uma ordem entre a loja A e a loja B, nem a presença ou não do chapéu laranja. As 2 são nominais. Próximo conceito é sobre valores extremos. Eu quero que vocês percebam que valores extremos é um valor de distribuição. Quando a gente fala em distribuição, a gente tem que se adequar a uma regra muito específica, que é a regra dos valores dependentes. Nós só podemos utilizar medidas de distribuição em valores invariáveis dependentes que sejam escalares. Anotem isso que é importante. Só aplicamos medidas de distribuição em variáveis dependentes que são escalares. Não podem ser categóricas. Existem algumas variações a essa regra, mas elas são poucas e provavelmente nós não vamos utilizar na graduação. Então, fixem isso. Nós vamos utilizar medidas de distribuição em variáveis dependentes que sejam escalares. Existem várias formas de medidas de distribuição, uma delas é valores extremos. E o que são valores extremos? Valores extremos são valores que vão se destoar da amostra. São valores que estão muito grandes ou muito menores do que o resto da nossa população. Aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos uma linha de tendência e temos um valor que não está seguindo essa linha. A gente chamaria de valor extremo. Nesse caso específico, a gente chamaria de outlier. Mas os dois significam a mesma coisa nessa situação. Aí seria esse valorzinho bem aqui. Ó. Como a gente detecta? Muito simples. Bora ver um exemplo. Joãozinho, aluno do 7º ano fundamental, gostaria de comparar a média da altura dos alunos de sua classe. Para isso, ele colocou em uma tabela a altura dos seus colegas. Aí tem aqui o nome dos seus colegas e a altura de cada um. Maria tem 1,44 m, João tem 1,40 m, Elisa 1,10 m, e assim por diante. E ele pergunta se existe algum valor distoante dessa amostra. Se a gente olhar com cuidado, a gente vai perceber que a Alana ela tem 2,15 m de altura, enquanto seus coleguinhas não têm nem 1,60 m. Portanto, a Alana é a nossa amostra, nosso dado, que é um valor extremo. Muito simples.
Só que a gente não pode confiar em nós mesmos para fazer essa alteração, essa visualização dos valores extremos, porque às vezes é muito difícil verificar se realmente existe um valor extremo na amostra. Geralmente utilizamos algum programa para fazer isso para a gente. E nós até temos um respaldo quando formos descrever isso em nosso artigo, qual programa, de qual forma nós utilizamos para identificar os valores extremos. Isso é muito importante. Aqui nós temos um outro exemplo, que nesse caso não tem um valor extremo. Percebam que os valores estão muito próximos entre si, mas às vezes nós podemos ser inclinados a falar que o valor 24, por exemplo, é um valor extremo, porque ele é o maior entre todos esses. Ou talvez 15 seria o valor menor, porque ele é o menor entre todos esses, quando na verdade não existe um valor extremo nesse caso. Então, como é que a gente faz isso no automático, num programa? Bora lá. Existe um programa chamado Biostática muito utilizado em bioestatística, que podemos utilizar hoje, no caso, né? Essa aqui é a interface dele, parece muito uma planilha do Excel. Então o que eu vou fazer basicamente é copiar isso aqui, essa coluna, para cá para dentro. Pronto. Copiado isso, eu venho em gráficos, boxplot, média e desvios, e ele vai me responder com essa tabela. Isso aqui é um gráfico de média e desvio padrão. Bem aqui nós temos a média, aqui nós temos um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo. O menor valor da amostra, essa linha pequenininha bem aqui, é o maior valor, mas isso não importa para a gente. O que importa é esse pontinho que está bem aqui. Ó. Esse pontinho é o nosso valor extremo, é um valor que está fora da nossa média. Estão vendo? Quando eu coloco o mouse em cima dele, ele me fala qual é o valor, que no caso é 2,150, que é a altura da lama. Entendeu? É assim que a gente identifica um valor extremo. Então, eu quero que vocês anotem o seguinte: valor extremo é um valor que destoa da nossa amostra. E só podemos utilizar ele se a nossa variável for dependente e escalar. Se ela for categórica, a gente não usa, não precisa utilizar. Tudo bem? O próximo parâmetro de distribuição de dados é o parâmetro de normalidade. Eu não vou explicar a fundo o que é normalidade, porque não convém a essa aula. Ela ficaria muito grande, eu não quero isso, ainda quero fazer alguma prática com vocês, se possível. Normalidade é uma medida de distribuição que vai falar o quão predizível é uma amostra. Geralmente, a nossa amostra pode ter várias distribuições. Ela pode ser prevalente em uma maior área do gráfico, menor prevalente em uma certa área do gráfico. Mas quando a gente fala de normalidade, geralmente a gente está falando que a nossa amostra vai seguir uma curva específica. E essa curva é chamada de curva de Gauss, que a maioria dos nossos dados está próximo à média, enquanto poucos dados estão fora da média. Estão vendo aqui? 1%, na verdade 2%, porque a gente soma esses dois aqui, ó, dos dois lados, 0,2% da minha amostra está fora da média. É isso normalidade, basicamente. Mas eu quero que vocês saiam daqui sabendo que nós testamos normalidade através do teste de Shapiro-Wilk. Se o teste der positivo, a gente fala que a nossa amostra é normal. Se der negativo, a gente fala que a nossa amostra não é normal. Eu quero que vocês saibam disso. O teste que verifica a normalidade é o teste de Shapiro-Wilk. O próximo conceito é o conceito de homogeneidade, que é muito parecido com a normalidade. Ele vai verificar a variação da média que a amostra apresenta. Parece muito um desvio padrão. A única diferença dele, na verdade existem muitas diferenças, mas a principal diferença dele é que ele vai comparar a variância entre grupos. Por exemplo, aqui no grupo A nós temos uma média X, mas eu verifico que existem muitas pessoas que estão fora dessa média. Estão vendo? Enquanto que o grupo B também, a média é X, Y, tem muitas pessoas fora dessa média. Mas eu percebo que as pessoas que estão fora dessa média estão
equivalentemente distantes entre os grupos. Ou seja, isso aqui está tão distante disso quanto isso está distante disso. Ou quanto esse está distante desse e quanto esse está distante desse. É um conceito complicado de entender, mas a gente não precisa entender essa melhor parte. A gente não precisa entender para fazer a escolha do teste. O que eu quero que vocês entendam aqui, para a gente testar a presença dessa variação ou não, a gente utiliza o teste de homogeneidade de Levene. Se ele der positivo, a gente fala que nossa amostra é homogênea. Se ele der negativo, a gente fala que a nossa amostra é heterogênea. Perfeito. Então, quais são as 3 formas de distribuição de dados que nós temos que fazer antes de escolher nossos testes? Normalidade, homogeneidade e valores extremos. Homogeneidade, nós utilizamos o teste de Levene. Normalidade, o teste de Shapiro-Wilk. E valores extremos, nós utilizamos o biostat, que eu falei anteriormente. Pronto. Sabendo de tudo isso, nós podemos implementar e escolher finalmente o nosso teste. Muito fácil. Bora lá. A gente só precisa de 2 ferramentas, que é esse site. É um site, eu não sei se eu consigo... Eu vou colocar o site bem aqui para vocês. E esse outro site chamado Laerd Estatísticas. Esse site aqui ele vai conter os parâmetros de todos os testes, a maioria dos testes. Isso aqui é uma tabela que vai guiar vocês para a escolha mais rápida de um teste estatístico. Mas eu vou ensinar vocês como utilizar. Então não se preocupem. Bora lá. Eu vou roubar o primeiro exemplo que eu dei para explicar como é que nós escolhemos nosso teste. O do Joãozinho. Joãozinho, aluno do 7º ano fundamental, gostaria de comparar a média de altura dos seus alunos, dos alunos de sua turma, com a média da altura dos alunos do colégio, que era 1,71. Para isso, ele colocou em uma tabela a altura dos seus colegas. Aqui em a mesma tabela. Nesse ponto, nós temos que fazer algumas perguntas básicas, que é basicamente tudo que eu perguntei até agora. Primeiro, quais são as variáveis que nós estamos nos importando aqui? Percebam essa tabela. Aqui nós temos 2 variáveis, nome e altura. Eu havia falado que a primeira variável a gente ignora, porque é uma variável de identificação. Então, na prática, nós temos só uma variável, que é a variável altura. Próximo ponto é, ela é categórica ou ela é escalar? Não tem categoria nessa tabela, portanto, ela é uma variável escalar. Bora escrever aqui do lado. Nós temos uma variável dependente, que é a altura. Ela é escalar. Que também pode ser escrita como numérica contínua. Mesma coisa. Escalar e numérica contínua é a mesma coisa. O próximo coisa que nós temos que ver é a distribuição. Aí nós temos 3 parâmetros básicos. Homogeneidade, normalidade e valores extremos. Eu faço o teste de Shapiro-Wilk nessa amostra e eu verifico que ela é normal. Eu faço o teste de Levene e verifico que ela é heterogênea. Ignorem isso aqui de esfericidade, tá? Isso é outra coisa que nós vamos ver ainda posteriormente em aulas futuras. E a próxima coisa que nós temos que verificar é o valor extremo. Tem valor extremo? Sim. Lembra que a Lana tem 2,15 m de altura? Ela é o valor extremo da nossa amostra. Pronto. Sabendo dessa informação, a gente pode... Deixa eu só organizar ali. Pronto. A gente pode ir para o primeiro site. Nesse primeiro site tem essa tabela que é muito simples de verificar. Aqui nós temos uma coluna que vai contar o número de variáveis dependentes. Aqui no caso só tem uma. Aqui nós temos uma coluna da natureza das variáveis independentes, natureza das variáveis dependentes, o nome do teste e o nome do teste. Isso aqui, essas 4 últimas colunas, não importa pra gente. Então a gente vai excluir. Ignora essa última parte. Vamos desde o início. Variável dependente nós temos uma, que é a altura. Uma variável dependente. Tudo isso aqui é válido. Né? Tudo isso aqui é válido. O próximo que nós temos é a variável independente. Não temos variável independente nessa amostra. Portanto, 0.
Zero variáveis independentes, porque eu só tenho uma população. Próximo é a distribuição. Nossa distribuição é normal e heterogênea, sendo que a natureza da nossa variável é escalar contínua, né? Então a gente escolhe esse aqui, que é a mesma coisa que intervalar. Existem muitos sinônimos na estatística, e isso que complica muito a vida dos estudantes. A minha vida, complicou bastante a minha vida principalmente. Percebam que intervalar, numérica contínua e escalar é a mesma coisa. Então, toda vez que vocês verem algum desses termos, saibam que é a mesma coisa. Intervalar, numérica contínua e escalar. Então, nesse caso, nós utilizaríamos o teste chamado One Sample T-Test, que na tradução é teste T para uma amostra. Vamos trabalhar com isso. Mas, tudo bem. Percebam aqui que ele não fala se o teste ele precisa ou não utilizar um valor extremo. Se ele aceita ou não um valor extremo na nossa amostra. E a gente precisa saber disso. Como que a gente vai saber disso? A gente vai usar o segundo site que nós utilizamos. Então a gente vai pegar, escrever no Google, One Sample T-Test, Laird Statistics. A gente vai clicar nesse primeiro site bem aqui. Nesse site, bora lá com vocês. One Sample T-Test, Laird Statistics. Nesse site vai ter todas as especificidades do teste que vocês precisam saber. Bem aqui, vocês começam com uma guia de introdução, para que o teste é utilizado, ou como vocês vão utilizar, o que ele significa. Mas aqui embaixo é o que mais importa para a gente agora. Na aba suposições, nós temos uma numeração de quais suposições nós precisamos nos adequar para escolher esse teste. Primeiro, nossa variável dependente tem que ser intervalar. Nós sabemos que a nossa variável dependente é numérica contínua, que é intervalar. Segundo, os dados são independentes. O que isso quer dizer? Dados são independentes. Significa que a altura da Maria não interfere na altura do João. A altura do João não interfere na Elisa e nem vice-versa. Portanto, nossas variáveis, nossos dados são independentes entre si. É isso que significa. Próximo, suposição número 3, não deve haver outlier significativo. Um outro nome de valor extremo é outlier. Então, olha, percebemos que existe um outlier significativo. Então, nós não poderíamos utilizar o teste T para uma amostra. Se nós não podemos utilizar o teste T para uma amostra, o que nós utilizamos? Nós utilizamos o teste categórico. Por quê? Porque ele não precisa ser normal. Ou, na verdade, perdão, a gente não utiliza o teste categórico, a gente utiliza o teste que está logo abaixo desse. Percebam bem aqui que ele não precisa ser normal. Não existe a palavra normal aqui. Se não precisa ser normal, ele não precisa também de um valor extremo. Geralmente testes que precisam ser normais, eles não aceitam valores extremos. Então, nesse caso, nós não utilizaríamos o teste T para uma amostra. A gente utilizaria o teste mediano para uma amostra. Entenderam? E é assim que a gente vai escolher nossos testes. Deixa eu ver se existe outro exemplo aqui para testar com vocês. Outro exemplo que eu dei para vocês é sobre tomar açaí à noite. Organizando o que a gente já sabia antes, nós temos uma variável dependente, que é uma pessoa, uma variável dependente, que são pessoas que tiveram dor de barriga, com dois subníveis, com dor de barriga e sem dor de barriga. Ela é uma variável numérica, é uma variável escalar, portanto não é categórica. Aqui nós temos a presença de uma variável independente, que é a variável de ingestão de açaí à noite, né, que é essa variável em dois grupos, que tem duas subdivisões. Ingeriu açaí à noite e não ingeriu açaí à noite, que é uma variável categórica. É uma distribuição não normal, heterogênea e não esférica. Ignorem o não esférico.
Então eu fiz o teste de Shapiro-Wilk que deu não normal, fiz o teste de Levene e deu heterogêneo. Aqui no esférico a gente ignora, não tem valor extremo, porque a gente não faz valor extremo quando não tem variável dependente escalar. Percebam que não existe valor escalar aqui. Essa variável aqui é categórica. Está escrito errado aqui, perdão. Isso aqui é uma variável categórica. São duas variáveis categóricas, a gente não pode fazer nada disso, então a gente ignora esses testes. Como é que a gente vai escolher nosso teste estatístico agora? A gente vem aqui, nós temos uma variável dependente, com uma variável independente com dois subníveis, dois níveis, que é bem aqui, tomou açaí à noite e não tomou açaí à noite. A natureza da variável dependente é categórica, isso aqui está errado, por favor, isso aqui é categórico. E no final nós podemos escolher dois testes, que é ou o Q² ou o teste de Fisher, teste exato de Fisher. A diferença entre os dois é que o teste de Q² ele não funciona com números muito pequenos, enquanto o teste de Fisher ele funciona com números muito pequenos. Mas a gente sempre vai preferir utilizar o teste do Q² quando necessário. Como que eu sei disso? Eu entrei nesse site, escrevi Q², e em suposições ele fala exatamente o que eu estou falando. Então, se eu tiver uma amostra muito pequena, eu não vou utilizar. Aqui, ó. Deve haver pelo menos 5 frequências esperadas em cada grupo de sua variável categoria. Portanto, ele não funciona com variáveis muito pequenas. Se eu entrar no de Fisher, ele vai aceitar. Basicamente isso. Basicamente isso. Obrigado pela atenção de vocês. Alguma pergunta? Eu fui muito rápido porque é uma aula muito grande. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu repito porque é um conteúdo muito extenso e para novatos nessa área provavelmente é algo muito difícil de anotar, né, de anotar e aprender. Mas conforme o tempo passa, vocês fazem isso automaticamente já, vocês não precisam nem pensar muito. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me perguntar. E considerando que essa parte é muito complexa, vocês podem criar um grupo dentro do NUPEC para que vocês sejam orientados de tudo isso. Vocês não precisam aprender isso. A gente ensina vocês lentamente. Eu e os meus assistentes. Tudo bem? Certo. Se não tiver nenhuma pergunta, eu posso dar boa noite para vocês e finalizar nossa aula. Tudo bem? Só lembrem de assinar o nome de vocês na frequência. A próxima aula do NUPEC será sobre como interpretar os testes estatísticos, depois que vocês escolherem. Tudo bem? Certo. Boa noite. Durmam bem.